Hoje estamos aqui gravando mais episódios do Vozes Cast, esse espaço que foi preparado com muito amor para receber mulheres incríveis, para potencializar vozes. Aqui as mulheres têm um espaço de voz e de vez para falar das suas trajetórias e também contar histórias. Vem você também para o Vozes Cast. Eu convido você a entrar no canal do YouTube, acionar as notificações para que você possa acompanhar todos os nossos episódios. E hoje eu estou aqui com uma mulher extraordinária e vou falar para vocês, o Vozes Cast está chiquíssimo. Eu estou com uma atração internacional. Ela veio direto da França para estar prestigiando o nosso Vozes Cast. Mas antes de apresentá-la, eu gostaria de levar vocês a um questionamento muito importante. Seu filho precisa de limites ou de conexões? Seja bem-vinda, doutora Ana Obrigada, Andréia. Luz. Obrigada por estar aqui. Muitíssimo obrigada pela sua presença. Eu estou honrada em ter uma atração internacional. Pena que eu não falo francês. Não tem problema. E eu estou muito grata pela sua presença. E eu gostaria, doutora, que a senhora pudesse me falar em que momento você deu voz à sua vida e se tornou protagonista da sua história. Em paralelo a isso, eu gostaria que você se apresentasse para os nossos espectadores. Andréia, muito obrigada pela oportunidade. É um prazer imenso estar aqui no Rio, no Brasil, trazendo os elementos da parentalidade positiva da França. E me sinto muito honrada. Esse calor, esses abraços, esse carinho faz falta. Então, muito obrigada pelo acolhimento. E eu me chamo Ana Luz. Há 18 anos eu moro na França. Eu tenho uma filha de 17 anos e lá eu tomei contato com a parentalidade positiva. A maternidade me levou ao caminho da profissional da parentalidade. Fiz diversas formações na França. Eu faço parte do Observatório pela Não Violência Educativa Ordinária na França, que é um centro de pesquisas que é atento às violências sutis, que nós vamos conversar um pouquinho mais sobre isso. E eu fiz uma transição de carreira de advogada, mãe, a profissional da parentalidade que eu sou hoje, especialista em apego seguro, neurodesenvolvimento infantil e toda essa bagagem que eu também tenho experiência na França, de vivências que vêm das políticas públicas, eu estou trazendo para cá. Doutora, a sua função ela é de suma importância, principalmente nos dias atuais, que eu acho que os filhos estão sendo colocados de lado. Enfim, eu vou deixar depois para a senhora falar. Eu elaborei umas perguntas, a senhora me permite que eu possa fazer essas perguntas para que a gente possa te conhecer um pouquinho melhor? Sim. Então, vamos lá. Na verdade, a senhora atendeu, pelo que eu li, né, na sua autobiografia, mais de 2.000 famílias. E nessa trajetória de atendimentos, qual o erro mais comum que a senhora vê que os pais vêm cometendo, mesmo tendo boas intenções? Eu acho que o primeiro ponto é ter altas expectativas e a realidade é bem diferente das expectativas. A expectativa de que o bebê durma a noite inteira, que a criança não faça birra, que não tenha descontrole, um transbordamento emocional, uma expectativa de que o adolescente seja 100% estudioso, que seja linear, que tenha regularidade. Então, essas expectativas acabam esbarrando no desenvolvimento humano, porque o bebezinho ele não vai ter noites de sono de forma regular. Toda criança vai apresentar um transbordamento emocional, uma desregulação emocional. E todo adolescente vai ultrapassar limites. Então, como que os pais irão transitar por essas fases normais do desenvolvimento humano? Então, eu diria que tem um desalinhamento, uma expectativa e a realidade é diferente. Então, quando os pais estão diante dessa realidade, falta recursos de como compreender aquela criança. Daí vem aquele julgamento que já é cultural. É manipuladora, é criança tirana,
desobediente, quando na verdade atrás desses comportamentos contém comunicações emocionais e necessidades que precisam ser atendidas. Eu não sei se é impressão minha, mas eu tenho a impressão de que, devido a esse excesso de acúmulo de funções, da influência da internet, enfim, das pessoas que estão querendo galgar cada vez mais posições, parece que os filhos estão ficando um pouquinho de lado. É impressão minha, porque eu venho de uma outra geração, onde os Uhum. pais eram mais atenciosos, né? Ou isso não tem a ver? Tem tudo Essa a ver. evolução dos tempos, Tem tudo né? a ver. Antigamente, a mulher ela tinha mais aporte, mais redes para poder maternar, para poder descansar. Outras pessoas que fossem extensão dos seus braços de afeto. Outras pessoas que pudessem cuidar dessa criança e ela ser cuidada, a avó, a tia, a madrinha, os amigos. E hoje as famílias estão cada vez mais isoladas e a mãe ela assume uma sobrecarga imensa. Nós temos um índice altíssimo de famílias monoparentais, é a mãe que Sim. sustenta toda essa carga do trabalho, a dupla jornada ainda do trabalho doméstico, atender às necessidades da criança e adolescente, que não é uma tarefa fácil, é uma das mais exaustivas que existe e de altíssima demanda emocional. Nós estamos vivendo um tempo atípico. Isso não é bom para as Uhum. crianças em Sim. desenvolvimento e nem para essa mãe que está sobrecarregada. Então, nós temos que pensar que, sim, o tempo que essa mãe e pai também, vamos incluir eles aqui, Sim, né, sim. passam com a criança, ele é muito reduzido. De manhã é aquela correria para ir para a escola e todos vão trabalho, Vale, sim. escola, e normalmente é uma escola integral, aí vai buscar no final do dia e chega em casa, de novo aquele, nós chamamos aquele fogo, que a coisa pega fogo mesmo, janta, toma banho, Sim. Uhum. tarefa, e daí o dia a dia, ele é permeado de tensões, de desconexão, sem tempo de qualidade, as telas também entram, Uhum. atravessam também essa relação, ou seja, a gente tem que dar um passo atrás e ver realmente quais são os momentos de conexão que eu tenho com os meus filhos, porque 2 horinhas de manhã, mais umas 2 horinhas à noite, a gente está construindo uma relação com esses seres humanos, né? Então precisa de tempo de qualidade. E parece que vai perdendo o afeto, né? A conexão. Realmente parece que as famílias estão Uhum. desconectadas mesmo, né? É cada um olhando para si e o filho ali no meio, né? Eu tenho essa impressão, né? Você fala sobre educação positiva e apego seguro. Como isso muda na prática o comportamento de criança dentro de casa? Eu gostaria que a senhora falasse o que é uma educação positiva, porque às vezes as pessoas podem não saber o que é, né, uma educação positiva. Tem uma confusão grande entre parentalidade positiva, parentalidade, educação positiva, disciplina positiva. Então, são universos que, sim, eles acabam sendo interligados, Hum. mas é importante saber o que é cada um, né? Cada um no seu quadrado. Sim, Então, a parentalidade positiva ela já está prevista em lei. A primeira vez que nós vimos esse termo parentalidade positiva foi pela determinação do Comitê Europeu, que enunciou a parentalidade positiva como uma forma de educar as crianças sem violência. Mas o que é educar sem violência? Quais são as categorias de violência? Então, o que eu considero violento pode não ser para sim, você. Então, por claro. isso que tem um observatório que estuda as violências sutis. Então, a parentalidade positiva é o parentar. A partir do momento que existe duas pessoas que, biológico ou não, e que a partir do momento que tem uma criança, essa criança funda a parentalidade. E essa criança, ao fundar essas funções parentais, que incluem os aspectos legais, jurídicos, essa responsabilidade sobre essa criança de alimentar, de dar um teto, educação, saúde, também tem a responsabilidade afetiva. Sim. Isso é parentalidade positiva, é ter essa consciência dessa responsabilidade legal e afetiva. A educação positiva é a educação que essas pessoas, os cuidadores diretos da criança e o entorno da criança, irão utilizar como veículo de educar e acompanhar essa criança com técnicas de educação positiva. Uma melhora na comunicação, Só. comunicação relacional, comunicação não violenta, e compreender da teoria do apego, compreender da teoria polivagal. São vários elementos que permeiam essa esfera de uma educação ampla e positiva.
A disciplina positiva, por sua vez, é um método muito específico, criado pela americana Jane Nelson, que não é usado na França, eu devo Sim, dizer isso. A França tem um arcabouço intelectual muito próprio de parentalidade positiva. Então, tudo que tem de fora dos Estados Unidos, por exemplo, hum, comunicação não violenta, a França vai adaptar e vai fazer um método sim, SPER. Então, é algo parecido que pega, né, porque eles têm uma forma muito própria de reflexão. Então, a disciplina positiva é um método criado pela americana Jane Nelson, e ela tem um método próprio, mas ela não alcança todo o arcabouço da educação sim. positiva. A disciplina positiva pode, eventualmente, ser utilizada em um ou outro recurso. Tem muitas educadoras parentais que começaram na educação positiva, mas, desculpa, na disciplina positiva, Positiva. e acabaram compreendendo toda essa gama da educação positiva e migraram para a educação positiva. E a parentalidade positiva, disciplina positiva, educação positiva. Isso é importante falar porque as pessoas Sim. não têm, né, Uhum. conhecimento, né? Muitos pais, eu não gosto nem de ouvir isso, muitos pais dizem, eu apanhei e estou bem. Como você responde essa crença com base na experiência e nos estudos que você fez? Inclusive, eu sou coautora do livro Apanhei e Não Morri, que eu vou te oferecer no final do podcast. Essa afirmação, ela está carregada de dor. É Sim, uma forma de falar: apanhei e não morri, e está tudo bem, mas não está bem. não está. Esse adulto provavelmente pode estar deprimido, ansioso, com questões não resolvidas, com uma dificuldade de se relacionar com os seus filhos, que poderia ser mais amorosa sem a repetição dos padrões aprendidos naturalmente no seio familiar pelos seus educadores primários. Então, apanhei e não morri é lamentável. É Não, lamentável. Embora a gente ouça isso, nós temos que olhar para essa pessoa e pensar quanto sofrimento. Como você está expressando esse sofrimento? Eu sinto muito. Tem que ter um olhar compassivo. Apanhei e não morri. Você sobreviveu, você sim. apanhou e apesar disso você não morreu porque poderia ter morrido. Não, e a impressão que eu tenho, baseado nessa fala, que eu não faço questão de oferecer uma melhor possibilidade para o meu filho. Já que eu sobrevivi, não morri, ele vai sobreviver também, né? Dá essa impressão de não querer mudar. Poxa, não, eu vivi essa experiência negativa, mas para o meu filho, eu quero oferecer o melhor de mim, né? Exatamente. Certo seria esse, né? O certo seria, na verdade, apanhei e não morri, e agora eu ressignifico esse apanhei e não morri. Que pena que eu apanhei, poderia ter sido de uma outra forma. Então, eu vou acolher aquela criança que apanhou, que sentiu medo, que chorou, que sentiu dor, sofrimento, acolher essa criança e proporcionar o adulto que eu sou, e falar, então agora daqui para frente vai ser diferente. Nós vamos romper esse ciclo agora Sim, com os nossos filhos. é lamentável. Eu espero que muitas pessoas possam ter um outro olhar para isso, né? Porque assim, eu já escutava os meus pais, nós somos 5 filhos, né? Eu sou a caçulinha e sou filha de militar. E mesmo meu pai sendo militar, ele tinha uma cabeça muito aberta e estava à frente do tempo dele. E eu ouvi ele falar para minha mãe, mãe, eu chamava minha mãe de mãe, mãe, nossos filhos não pediram para ver o mundo. Então nós precisamos oferecer o melhor. Então, eu fui criada, por isso que isso me impacta tanto, porque eu fui criada à base do diálogo. Quando as coisas começavam, porque imagina 5 Uhum. filhos, né? Quando as coisas começavam a andar fora do trilho, alguns comportamentos inadequados, né? A gente brigando entre si, Hum. ou não tirando uma nota boa, eu não sei, alguma coisa que dava errado, meu pai só falava assim para minha mãe, mãe, fala com as crianças que hoje tem reunião. E sentava os 5 filhos e, além dele falar o que era certo, o que era adequado, ele nos ouvia. Você acha que é bacana? Levava a gente a refletir do Uhum. nosso comportamento. Você acha que é bacana você brigar com a sua irmã?
poxa, vocês são irmãos. Então, eu fui criada dessa forma. E detalhe, ele não recebeu esse suporte. O pai era alcoólatra, pai, Uhum. né, meus avós. E, por sua vez, minha avó também se tornou alcoólatra. Então, ele não tinha suporte nenhum dos pais, ele teve que se virar. E, no entanto, ele quis oferecer o melhor. Então, assim, a gente nunca apanhou, nunca sofreu nenhum tipo de violência, nem verbal. Nós fomos criadas à base do diálogo, Uhum. né? Uhum. E a gente levava a gente a refletir os Uhum. nossos comportamentos. Então, eu acho isso aí totalmente diferente da minha realidade, Sim. né? E é triste. Graças a Deus que ele conseguiu superar, né? E não seguiu repetindo os mesmos padrões, né? Nesse livro aqui, ele foi feito em coautoria, então são frases ouvidas durante a vida, principalmente na infância e adolescência, que ainda ecoam no nosso corpo de Sim. adulto. Você vai ver isso. Como a lógica emocional influencia diretamente na forma como nós educamos nossos filhos, especialmente nos momentos de estresse. Que é aí que tem que ter autocontrole, né? Muito. Na verdade, no momento do estresse, no momento da tensão, a gente tem, é importante ter construído já um repertório de regulação emocional. Não é nessa hora, nesse momento da crise que a gente vai buscar aprender alguma coisa. Esse aprendizado tem que vir antes. Então, eu sempre falo, é antes, durante e depois da crise. Antes da crise, como que eu estou respirando, se eu estou tendo tempo para mim, se eu estou fazendo atividade física, se eu estou colocando meu corpo em movimento, se eu já consigo nomear as minhas emoções durante a crise, ver até onde eu consigo acompanhar a criança que está desregulada, quanto de tempo eu consigo ter de recuo para não me misturar nesse mar de emoções, realmente desestabiliza o adulto. E quando consegue ou quando não consegue atravessar as emoções da criança, o que, que vem depois? Conversar. Sabe essa situação que desencadeou, que você chorou, que você esperneou, que você, adolescente, bateu a porta, discutimos, elevou a voz, sabe esse momento? Aconteceu isso, 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 as emoções, você sentiu raiva, tristeza, nomear, dar voz às emoções. Para que, como que vai ser da próxima vez? Então, eu sempre coloco, assim, 3 etapas, antes, durante e depois. O depois é voltar naquilo que aconteceu, porque não dá para tocar a vida sem pegar aquela situação, analisar quais foram os transbordamentos emocionais, tanto dos adultos cuidadores quanto da criança, porque é nesse momento que aparece o descontrole parental, é nesse momento que aparecem as reações desproporcionais Sim. parentais e da criança. Então, é muito importante esse depois já fazer um mapeamento, quais são as situações que me tiram realmente do sério, quais são os recursos que eu preciso ter para agir da próxima vez. Então, eu Entendi. costumo colocar nesses termos. E outra, é biológica. As nossas emoções são São. biológicas. Todas as emoções, elas têm uma lógica para existirem. Meninas, e se me permitem uma parte, que bom que eu tô aqui ouvindo, né, Ana? A gente precisa transformar todas essas discussões em políticas públicas. A Sim. gente tem a discussão de um plano nacional de cuidados, eu participo ainda da discussão do plano estadual de cuidados. A gente tem um plano nacional hoje contra o feminicídio, e como é importante a gente pensar a violência lá na base, para que a Sim. gente evite o feminicídio. A violência contra a mulher, ela vai conseguir ser não eliminada, mas com certeza a gente consegue uma redução dos índices com a preocupação com lá embaixo, com que a criança não seja Essa violentada. base, desde a base. Com essa base. Então, é muito importante pensar em Isso. políticas públicas nessa perspectiva da parentalidade. Doutora, para finalizar, se a senhora pudesse deixar para os nossos ouvintes uma orientação essencial para que todas as mães e pais que estão nos ouvindo agora, qual seria? Qual orientação que você poderia dar? Aprendam a se conectar com seus filhos, uma conexão genuína, dando a possibilidade da criança mostrar todo o potencial que ela tem, acolher, se encantar-se com o desenvolvimento infantil, aprender a se relacionar com os filhos adolescentes, desfrutar da relação, estar dentro da relação, pegar aquele tempo privilegiado para conhecer esse ser humano que se desenvolve à sua frente e que os desafios, eles irão existir. Mas é fundamental tecer, tricotar a relação no dia a dia.
Meu amor, muito obrigada pela sua Obrigada. participação. Obrigada, Mostra o seu livro, porque as pessoas vão ficar interessadas em ler, né? Apanhei, não Apanhei, morro. não morri, são frases ouvidas na infância e na adolescência. É um livro em coautoria e todas as frases são impactantes. Isso. E o que acontece em relação do que fica, os prejuízos também que Isso. tivemos, e vale a pena. E deixa só seu Instagram para a gente poder finalizar, por favor. É Ana, aquele tracinho embaixo, Luz Rodrigues. Tá bom. Gente, chegamos mais um final dos nossos episódios. Eu quero agradecer muitíssimo a presença de vocês aqui, pela colaboração, pela participação. Vocês são mulheres admiráveis. Eu quero ser igual a vocês quando eu crescer. E convido a vocês a participarem do Vozes Cast, porque aqui você tem voz e tem vez. Um beijo no coração e até a próxima.